Olá, estamos de volta para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Bereanos, onde você aprende teologia de maneira simples. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que é novo aqui neste canal, que se inscreva e clique no sino das notificações para que o próprio YouTube te avise todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e postar aqui neste canal. E no final do vídeo, se este vídeo te ajudar, se este vídeo for bom para você, deixa seu like e nos ajude para que assim o Facebook, o YouTube, impulsione estes vídeos para que outras pessoas também possam se deliciar, possam aprender a palavra de Deus. Hoje eu quero falar para vocês sobre as virgens, as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. A maioria das pessoas acham que aquelas virgens se referem à igreja em geral. De certa forma, não é errado nós aplicarmos aquilo ali para toda a igreja. Só que nós precisamos entender que, a priori, Jesus não estava se referindo à igreja em geral. Pois, senão, aquele esposo que é tipo de Cristo se casaria com 5 esposas e não com uma. Nós sabemos que todas as denominações de todo mundo, elas fazem parte de apenas uma igreja, que é a esposa de Cristo. Então, para que a gente possa entender corretamente, primeiro a gente precisa entender o quê? A cultura judaica. O casamento judaico, ele era dividido em 3 fases. A primeira fase era a fase da promessa, quando os jovens se conheciam, quando os pais faziam um acordo de darem os 2 em casamento. A segunda fase do casamento era quando eles iam diante dos juízes e assinavam o contrato marital. A partir de então, eles já eram considerados marido e mulher. Só que essa fase era chamada fase de desposamento. O marido voltava para a casa do seu pai, ele ia preparar uma casa onde ele ia voltar para buscar a sua esposa, que também ficava durante esse período na casa de seus pais, para morarem para sempre, até que a morte os separasse. E nesse período, ela tinha que ficar ali esperando, e ela chamava algumas amigas suas como damas de honra, como acompanhantes, para que ficasse ali com ela no tempo de espera, no tempo de preparação, de purificação, chamado em hebraico de mikvah. Era o tempo que a esposa ficava ali se purificando, se preparando e aguardando a volta do seu esposo para levá-la para as bodas, que era a terceira fase do casamento, que eram as bodas, onde ela iria entrar para a casa onde eles iriam morar, teria ali uma festa para todos os amigos, os familiares, os conhecidos, assim como teve as bodas de Caná da Galileia em João capítulo 2, e dali em diante a esposa ficaria ali naquela casa com seu esposo. E essas acompanhantes, elas tinham que estarem preparadas para qualquer momento esse esposo voltar, fosse de dia ou de noite. Então, por isto que elas deveriam ter lâmpadas acesas e deveriam ter também as suas vasilhas com seus depósitos de azeite, porque se ele voltasse à noite, elas deveriam acompanhar durante todo o percurso da casa da esposa até a casa do seu esposo pela noite com as suas lamparinas para alumiar todo o caminho. E quando nós lemos a parábola, nós vemos no verso de número 6 que à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo e todas elas tiveram que se levantar para preparar as suas lâmpadas para que elas seguissem durante o caminho, levando aquela esposa que não é mencionada ali, porque o foco principal de Jesus não era tratar para a virgem igreja, mas para as virgens acompanhantes. E nós temos que entender quem são essas acompanhantes, quem elas representam na palavra de Deus. E como aquelas virgens que eram imprudentes, que não tinham reservas, tinham lâmpadas acesas, mas não tinham reserva. E quando ouviu-se o clamor, as lâmpadas delas estavam se apagando. Então ela pede para que as prudentes transmitissem do azeite delas, para que elas também tivessem com que seguiu durante o caminho. E a resposta foi: vai a quem vende, aos que vendem, e comprai para vós, para que não falte a vós e a nós também. E quando elas foram comprar, elas demoraram demais. O esposo chega, as virgens que estavam preparadas seguem o cortejo nupcial e entram para as bodas do cordeiro. Quando elas chegaram naquela casa, as bodas já tinham começado, as portas já tinham se fechado e elas ficaram de fora.
E aí você também precisa analisar o contexto em que o texto está inserido. Por que o contexto é importante? E é uma das regras de hermenêutica bíblica. Se você quiser aprender mais sobre isso, você precisa fazer a assinatura exclusiva, onde eu ensino sobre isto e muitas mais coisas para você entender bem a palavra de Deus e aplicar bem a palavra de Deus para as pessoas que te ouvem. Pois bem, o contexto é necessário porque a palavra de Deus, ela não foi escrita originalmente em capítulos e versículos. A Bíblia ela foi escrita como uma carta que segue o seu caminho. E ela foi depois dividida entre capítulos e depois, mais tarde, em versículos, para que oferecesse um melhor entendimento para quando a gente fosse ler a Bíblia. E depois as editoras, elas também colocaram em cima de cada capítulo uma epígrafe, já se referindo ao que aquele texto está falando, para você ter um entendimento melhor. Só que aquilo que foi uma intenção boa de nos ajudar, também acabou nos atrapalhando. Por quê? Nem sempre o capítulo posterior, ele está se referindo a um outro assunto. Às vezes, ele ainda está tratando do assunto do capítulo anterior. E aí, quando você vai ler com a mente que aquele capítulo é um novo capítulo, um novo assunto, e você tende a isolar o capítulo anterior e, às vezes, o posterior àquele capítulo que você está lendo, quando, na verdade, aquele capítulo é uma continuação do outro capítulo mais à frente, atrás. E isto faz com que você tenha um falso entendimento do que o texto quer passar. Outra coisa que acaba nos atrapalhando são as epígrafes. Por quê? Se você ler aqui em Mateus 25 mesmo, a partir do verso 14, fala a parábola dos 10 talentos na maioria das traduções. E é importante falar que as epígrafes não são os textos originais. As epígrafes foram colocadas pelas casas publicadoras das Bíblias para que você lesse e entendesse o tema. Já quando você fosse ler os textos, já soubesse de que tema estava se tratando. Só que aí diz aqui a parábola dos 10 talentos, mas quando você lê que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. Então, é a parábola dos 8 talentos, que depois aquele que recebeu 5 multiplicou para 10, e aquele que recebeu 2 multiplicou para 4, e aquele que recebeu apenas 1 não multiplicou nada. Então, a parábola dos 8 talentos que se multiplicaram para 15 talentos. Então, acabamos falando heresias por essas epígrafes acabarem nos atrapalhando no entendimento da palavra. Outro exemplo disto é, lá em 1 Reis, capítulo 2, que a maioria das Bíblias traz uma epígrafe que diz, Elias é arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Mas quando você lê o texto, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado num redemoinho. A carruagem de fogo aparece ali apenas para separar Elias de Eliseu, mas ele é arrebatado ao céu num redemoinho. Mas quando você lê o texto, você já lê com a mentalidade do que você leu na epígrafe. Elias é arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Então você lê no texto, Elias foi arrebatado num redemoinho, mas você reverbera o que você entendeu. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. E aí você vê nas pregações, nos filmes, nos desenhos infantis, ele sendo arrebatado na carruagem de fogo, quando na verdade o texto não diz isso, não há isso no texto bíblico. Depois você pode acompanhar lá, 2 Reis, capítulo 2, que você vê que ele de fato foi arrebatado num redemoinho. O carro de fogo apartou um do outro, ok? Então, como é que nós podemos analisar o contexto? Desde o capítulo 24, do verso 45 ao 51, Jesus está falando da parábola dos 2 tipos de servos. O primeiro servo, o fiel e prudente. O segundo servo, o servo que é infiel e imprudente. Então, Jesus usa os termos prudente. A mesma coisa que ele usa na continuação, no capítulo 25, na parábola das 10 virgens. As que eram prudentes e as que eram loucas, ou nécias, ou imprudentes. E ele fala aqui, ó, o verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, que é a igreja, o Senhor aqui é Jesus, os servos são os líderes, para dar o sustento, ou seja, a palavra a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim.
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, quer dizer, os seus liderados, as ovelhas, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí na continuação Jesus diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Percebeu que quando você analisa o contexto, você entende de quem Jesus está se referindo? As virgens está se referindo aos tipos de líderes, aos líderes que têm azeite, aos líderes que são prudentes e aos falsos líderes que não têm azeite, que são nécios. E o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, que ele é uma das virgens prudentes que estava cuidando daquela igreja para apresentá-la como uma virgem pura, para que ela não se envolvesse com as coisas do mundo, com outros maridos, para um só marido, a saber, Cristo. Então, o zelo de Paulo pela igreja de Corinto representa que ele era uma virgem prudente que estava ali cuidando, zelando daquela igreja como uma acompanhante para apresentá-la diante de Cristo. Pois os ministros da palavra de Deus são essas acompanhantes que levarão a igreja, conduzirão a igreja pela palavra, purificando a igreja pela palavra, iluminando a igreja pela palavra, pois a palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para apresentá-la a Cristo lá na sua casa, na Nova Jerusalém. Capítulo 45 de Salmos, verso de número 14. Este salmo aqui, ele é o salmo do encontro de Cristo com a sua igreja, das bodas do Cordeiro. E no verso 14 diz assim: levá-la-ão ao rei, com vestes bordadas, as virgens que a acompanham atrarão a ti, atrarão a Cristo. Então as virgens são as acompanhantes, e que Paulo se coloca como uma dessas acompanhantes em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 2. Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora, para nós encerrarmos, e o grande segredo está aqui, por que ele usa 5 prudentes e 5 loucas? Porque lá em Efésios 4, verso de número 11, o texto diz que Jesus, quando ele subiu ao alto, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 tipos de ministérios que Jesus deu para ver o aperfeiçoamento da sua igreja, para a obra do ministério, para que não sejamos levados por todo o vento e roda de doutrina. Ou seja, Jesus constituiu 5 virgens prudentes para cuidar da igreja. Mas assim como tem as virgens prudentes, ou seja, os verdadeiros ministros, existem também os falsos ministros, as virgens e prudentes. Então, por isso, ele colocou 5 loucas e 5 prudentes, os verdadeiros líderes e os falsos líderes. E assim como os verdadeiros líderes entrarão para a Nova Jerusalém guiando a igreja, os falsos líderes ficarão de fora, e os falsos crentes que forem levados pelas suas doutrinas, pelos seus falsos ensinamentos, pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores e falsos mestres, ficarão de fora das bodas, porque as portas irão se fechar e não se abrirão mais, e a parte que eles terão será com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes, ou seja, eles serão lançados no inferno. Então aqui nós também entendemos que as pessoas que não subirem no arrebatamento para as bodas do Cordeiro, elas ficarão aqui e não terão mais direito de salvação. Haverá salvação sim na grande tribulação, mas não será para as pessoas que hoje têm o privilégio de ouvir o Evangelho, de entender o Evangelho, de aceitar o Evangelho e não aceitam. Estas pessoas, a sua parte será com os hipócritas. Foi isto que Jesus disse: se um guia cego
guia outro cego, ambos cairão numa cova, que é o lago de fogo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.